Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 3 de língua portuguesa, estudos de texto. Eu sou a professora Ana Paula e vou destacar para vocês que, dando continuidade às nossas aulas número 1 e número 2, em que nós discutimos o que são textos e as linguagens verbal, não verbal e mista que os constituem, destacando ainda que essas linguagens podem ser construídas através de denotação e conotação. Na aula deste momento, nós vamos dar um outro pontinho mais importante sobre essas linguagens. E vamos pensar, então, nas funções de linguagem. Eu pergunto, pessoal, quem é que já ouviu falar em funções de linguagem? Lembrando que funções de linguagem, claro, estão relacionadas aos textos, aos significados, à maneira como nós organizamos a nossa produção textual, seja ela escrita, seja ela não verbal ou seja mista. Alguém aí já ouviu falar em funções de linguagem? Gente, quando nós falamos em funções de linguagem, que é o primeiro conteúdo da nossa aula de número 3, nós vamos pensar que as funções de linguagem elas estão relacionadas a 6 elementos fundamentais, porque elas, basicamente, elas definem, por isso o nome funções, os objetivos quanto ao uso da linguagem. Por isso, funções de linguagem se referem, então, aos objetivos que nós temos ao nos comunicarmos com alguém. Bom, mas os nossos objetivos levam em conta 6 fatores. Sim, pessoal, 6 fatores fundamentais. A gente pensa explicitamente nesses 6 fatores? Bom, gente, de fato, nem sempre a gente pensa. Mas todas as vezes que nós nos comunicamos, ou seja, que nós temos um objetivo claro de comunicação, a gente vai pensar nesses 6, vou colocar aqui, nesses 6 elementos indispensáveis à comunicação. Vocês podem acompanhar na tela, então, quais são esses 6 elementos. Vamos colocar aqui, 4, 5, 6, para que todos caibam. O primeiro deles é o locutor, o segundo é o interlocutor, o terceiro é a mensagem, depois vem o código, no finalzinho vem o canal, a letra está boa, e por último, o referente. Bom, vamos lá. Por que esses são 6 elementos fundamentais, pessoal? Porque toda vez que nós falamos ou que nós escrevemos, nós sempre vamos ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esses 6 elementos. Para eu falar ou para eu escrever para alguém, eu preciso, obviamente, de alguém que fale, de alguém que escreva. Então, esse alguém que escreve, que fala, a gente chama de locutor. Mas toda vez que a gente não fala sozinho. Para estabelecer uma comunicação, sempre supõe essa relação do eu com o outro. Eu vou falar com alguém, eu vou falar para alguém, eu vou me dirigir a alguém. Esse alguém pode ser alguém que me ouve ou alguém que lê o meu texto. Pode ser o meu espectador, pode ser o meu leitor, pode ser aquela pessoa com quem eu estou conversando. Essa pessoa com quem nós estamos interagindo se chama interlocutor. Mas para que haja uma comunicação entre mim e alguém, eu tenho que ter uma mensagem, ou seja, eu tenho que transmitir algo através de um texto verbal, ou escrito, ou não verbal, um texto construído com linguagem mista. E aí depende o tipo de linguagem. Eu vou ter um produto, eu vou ter um texto que eu produzo para chegar a alguém. Eu, locutora, interagindo, levando esse meu texto para alguém, ou seja, para o meu interlocutor. Mas eu faço isso através de um código, e que no caso do texto escrito aqui no Brasil e do texto falado, o nosso código oficial, qual é, pessoal? A nossa língua. Qual é a nossa língua? A língua portuguesa. Então, o nosso código aqui é a língua portuguesa.
Mas eu vou utilizar esse meu código por um canal, por um veículo, por um modo específico. E esse modo específico pode ser falado, ou seja, o uso da língua portuguesa na modalidade oral. Então, a oralidade é o meu canal. Mas pode ser um meio físico, através de um texto específico, escrito, como um editorial, um artigo de opinião, pode ser através de uma charge. Então, como é que eu vou levar o meu texto? Por qual meio eu vou levar o meu texto para alguém? Meu texto verbal, não verbal, enfim, de linguagem mista. Qualquer texto, né? Lembrando o conceito de texto que nós vimos lá na aula 1. E quem tem dúvida pode revisar lá através do replay, aula 1. Então, o meio é o meu canal. Muito bem. Mas para eu usufruir de tudo isso, eu tenho que ter um referente. O que é o referente? Isso a gente vai usar muito na aula de hoje. Eu tenho que ter um assunto, o conteúdo. Eu não vou produzir um texto qualquer se antes eu não tiver um assunto sobre o qual eu vou falar. Por isso que a gente diz que esses 6 elementos, eles são os elementos fundamentais de qualquer processo comunicativo humano, que vai, então, usufruir de o autor, o quem escreve, né, aquele que fala ou escreve, né, porque pode ser um texto oral, o destinatário, que é o interlocutor, destinatário, vamos escrever de novo para ficar melhor, né? O destinatário. Mas eu tenho que ter uma mensagem, eu tenho que ter o meu próprio texto, que pode ser um texto verbal, pode ser um texto não verbal, pode ser um texto misto, né? Construído com as duas linguagens. Eu vou usar um código, porque eu estou no Brasil e eu sei que a língua oficial brasileira é a língua portuguesa. E eu vou ter um canal, que pode ser através dos textos orais, como uma entrevista, um seminário, ou textos escritos, como um artigo de opinião, um editorial, uma charge. Mas, para tudo isso se concretizar, eu tenho que ter definido um assunto, que a gente chama, então, de referente, né? Aquilo sobre o qual se referencia, aquilo sobre o qual se fala. Então, o referente é basicamente o assunto. Então, esses 6 elementos, eles intervêm no nosso processo comunicativo. Eles são tão importantes que eles vão gerar funções, objetivos de linguagem. Ou seja, as funções de linguagem estão orientadas segundo esses 6 elementos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que assim como nós temos 6 elementos que intervêm no nosso processo de comunicação, a gente vai ter outras 6 funções de linguagem. Como assim, professora? Essas funções, essas 6 funções de linguagem, elas correspondem, cada uma delas, a cada um desses 6 elementos de comunicação. Ou seja, se eu enfatizo, se o meu propósito, se o meu objetivo é enfatizar, é tornar mais significativo o assunto, eu tenho uma função referencial. Ah, mas se o meu aspecto, o meu objetivo, o meu fundamento é simplesmente me centrar em quem eu vou falar, eu vou ter uma função apelativa. Quer dizer, dependendo do enfoque que eu dou a cada um desses elementos, eu vou ter uma função referencial distinta. Então, as funções de linguagem... Desculpa, eu vou ter uma função de linguagem distinta. Lembrando, então, que as funções de linguagem, cada uma das 6 funções que a gente vai ver aqui, cada uma delas enfatiza um desses 6 elementos. E a gente vai ver a correspondência delas daqui a pouquinho. Então, vamos ver aqui. Para a gente pensar, então, que as funções de linguagem elas sempre existem na nossa comunicação, vamos lembrar, acompanhando essas observações que estão na sua tela. Primeira, gente, em qualquer interação por meio de linguagem, há sempre uma intenção, explícita ou implícita. Sim, por mais que quando a gente vai falar, ou quando a gente vai escrever, a gente não defina, a gente não escreva qual é o nosso objetivo, qual é a nossa intenção de fala ou escrita, a gente sempre tem uma. Sempre. Por exemplo, qual é a minha intenção ao ficar dando aula explicando isso aqui para vocês?
Meu objetivo, a minha intenção é que vocês aprendam esses conceitos e a operacionalização das funções de linguagem. Eu não estou dizendo isso para vocês, mas é uma função, é um objetivo implícito da minha fala nessa aula 3, nesse momento inicial de nossa aula. Então, toda vez que eu me comunico com alguém, que eu estou falando com alguém, eu sempre tenho essa intenção. E essa intenção, gente, ela é perceptível através das funções de linguagem. E aqui vem, então, uma outra observação super importante. Que toda vez que nós nos comunicamos, a gente sempre tem uma intenção. Logo, não existe texto neutro. Então, eu não quis dizer isso. Não, sempre se diz alguma coisa. Querendo ou não querendo, fazendo bem ou fazendo mal, a gente sempre diz algo comunicando, expressando uma ideia. Portanto, não há textos neutros. Professora, mas eu aprendi lá na escola, lá no ensino fundamental, que quando a gente produz uma notícia, a notícia tem que ser neutra e imparcial. Verdade? A notícia, ela é sempre um texto narrativo, certo? Ela vai contar os fatos. Mas ela vai contar os fatos pela visão, pelo ponto de vista de quem está relatando aqueles fatos. Então, se eu sou a jornalista A, meu colega é o jornalista B, e nós dois vamos compor uma notícia sobre o mesmo fato, nossas notícias não são iguais. Porque os nossos olhares, os nossos pontos de vista são diferentes. E isso vai aparecer pelos detalhes que a gente vai selecionar para contar aquele fato, dos adjetivos que a gente vai usar para descrever certas nuances de um acontecimento. Logo, gente, mesmo que a notícia queira ser imparcial, ela nunca é imparcial, porque não existem textos neutros. Então, todos os textos, eles sempre estão carregados de alguma intenção. E a gente tem que estar sempre de olhinho aberto para descobrir. Terceira observação aqui na tela. A linguagem desempenha sempre uma função, porque ela sempre tem um objetivo, ela sempre tem uma intenção, de acordo com a ênfase que o falante queira dar a um dos componentes do ato comunicativo. Gente, isso é basicamente o que eu dizia há pouco. Nós temos 6 elementos que intervêm no processo comunicativo. Se eu enfatizo esse, eu tenho uma função. Se eu enfatizo este, eu tenho uma outra função. Então, cada um desses fatores aqui é responsável, então, pelo domínio, pelo predomínio de uma função de linguagem específica. Quarta observação na tela. A linguagem estrutura-se em função do fator de comunicação, referente, emissor, receptor, canal, mensagem, código, a que se inclina. Ou seja, sempre aquele que aparece mais, aquele que é dominante, aquele que é mais enfático, aquele assim, que está pulando ali no texto, é aquele que vai dominar. Aquela ali é a função correspondente. E dependendo do objetivo da comunicação, o locutor recorrerá a determinados elementos de linguagem. Ou seja, se ele quiser, por exemplo, explicar o significado de um verbete, se ele quiser explicar o significado de uma frase, ele vai usar uma ênfase no código, no uso da língua. Isso tem um nome, tem uma função respectiva. Agora, se o usuário ele quiser chamar mais atenção para o assunto sobre o qual ele vai falar, sobre o qual ele vai escrever, ele tem uma outra função. Quer dizer, dependendo do elemento que se sobressai, eu tenho uma ou outra função de linguagem predominante. Gente, e aqui é importante a gente lembrar. Função de linguagem predominante. Isso mesmo, função de linguagem predominante. Por quê? Porque no mesmo texto eu posso ter mais de uma função aparente. Né? Elas coexistem no mesmo texto. No entanto, uma delas é saliente, quer dizer, uma delas é dominante. Quer dizer que se eu tenho uma, não quer dizer que eu não possa ter as outras. Eu sempre vou ter uma que se sobressai, que ela é dominante. Então, num texto, quando eu analiso e faço a leitura desse texto, eu vou ter uma função de linguagem que sobressai. Que se sobressai, que é dominante, mas não quer dizer que ela seja única, que ela seja exclusiva naquele texto. Então, acompanhe no quadro
que a função pode ser entendida como serventia, ou seja, como objetivo de comunicação. Função de linguagem, então, é para que eu estou usando a linguagem, para que eu estou me comunicando com alguém. E aí, pessoal, agora sim, olha esse nosso esquema, as 6 funções de linguagem. Vamos ver, então, que essas 6 funções de linguagem, elas estão relacionadas a esses 6 elementos. E aí vocês podem acompanhar na tela que nós temos 6 nomezinhos que correspondem às 6 funções de linguagem. A primeira lá, no círculo em vermelho, aparece como função referencial, função fática, função conativa ou apelativa, a função emotiva, a função metalinguística e a função poética. Vamos pensar, então, quando a linguagem é centrada no eu, né? Na pessoa que fala. Interessa que os movimentos, os sentimentos, tudo aquilo que quem escreve, quem fala, faz. Que função nós temos? Aqui nós temos a função emotiva. Já vou explicar por quê. Mas, às vezes, a gente não quer se centrar na gente que está falando, na gente que está escrevendo. A gente quer dar uma atenção mais especial, assim, para o outro. Né? A gente quer compartilhar ideias com o outro, a gente quer envolver o outro nas nossas ideias, a gente está apelando para a atenção dele. Então, aqui a gente tem a função apelativa ou conativa, né? Vou colocar aqui entre barras para a gente saber que são o mesmo, conativa. Bom, mas às vezes, eu vou aqui para baixo, eu quero focar no assunto que eu quero dizer, no tema que eu quero abordar. E eu tenho aqui, então, a função referencial. Mas, às vezes, gente, eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente pensar, assim, comunicar. Explicando melhor sobre o uso da língua, explicando determinados significados de palavras e expressões. Aí eu tenho uma função que é centrada no código. E isso eu vou chamar de função... Eu não, né? Os linguistas. Metalinguística. Mas eu também posso pensar que eu tenho agora uma função que é centrada na mensagem e uma que é no canal. E aí eu tenho a função, vamos ver se vocês acertam, a função fática e a função poética. O que é a função poética? É aquela que quer destacar o formato, o canal, o meio pelo qual eu me expresso. E eu tenho aqui, então, a ênfase, então, na maneira de escrever, a função poética. E aquela que é centrada no texto em si, para estabelecer uma comunicação, assim, meio que só para estabelecer contato mesmo, sem querer discorrer sobre um assunto, eu tenho aqui a função fática. Então, vamos ver os detalhezinhos de cada uma delas? Vamos começar pela primeira. Vamos começar por um exemplo. Pessoal, leio uma reportagem, leio nessa semana todas as notícias possíveis para me inteirar bastante do assunto do crime da execução da vereadora carioca Marielle. Todo mundo deve estar acompanhando, março de 2018, esse fato horrendo. E eu quero me inteirar sobre o assunto, como aconteceu esse crime. E aí eu vou ler notícias, eu vou ler reportagens. Eu estou lendo notícias e reportagens porque eu quero saber sobre o assunto. E esses textos são basicamente focados em tratar sobre um assunto. Então, esses textos que são construídos com o objetivo de abordar um assunto, tem o quê? O domínio de qual função? Função referencial. Justamente porque o top é o assunto, é o referente. Então, vamos construindo o nosso esquema aqui das funções. Função, então, referencial. Qual é o top? Qual é o enfoque? Sempre vai ser o assunto. Então, o que mais chama a atenção, o que eu mais quero saber, é sobre um assunto em si. Exemplos, então, notícias e reportagens. Então, a gente quer saber um assunto, e para eu saber mais sobre o assunto, eu vou ter sempre uma linguagem que é
referencial. Uma linguagem que é denotativa, porque eu não quero ter dúvidas, eu quero saber mais sobre aquele meu assunto. E é claro, eu vou evitar uma linguagem equivocada, vícios de linguagem, eu vou evitar ambiguidades, porque todo mundo tem que compreender bem, porque eu quero dominar mais aquele assunto. E é claro, né, que eu vou produzir, então, uma linguagem mais, vou botar aqui, objetiva. E onde que eu encontro isso, gente? Basicamente, notícias, reportagens, resumos. A professora pediu para fazer um resumo do filme, um resumo do livro tal. O que eu tenho que fazer? Usar o meu texto com predomínio da função referencial. Vou botar aqui, função referencial. Por isso, então, a gente pode acompanhar na tela conosco que se diz que a função referencial, ela basicamente, ela tem a principal preocupação, que é estabelecer a relação entre a mensagem e o objeto a que se refere, quer dizer, informar, denotar, referenciar alguma coisa, né? E para fazer isso, para focar no assunto, ela tem que ser objetiva, sem ambiguidades entre aquilo que a gente escreve e aquilo que o leitor e o espectador vão perceber. Mas nem sempre é assim. Em outros contextos, eu vou colocar aqui, a gente pode ter um outro enfoque, uma outra linguagem, uma outra perspectiva e, portanto, gente, uma outra função de linguagem. E aí vamos colocar aqui a função emotiva. Bom, gente, o enfoque da função emotiva não é o enfoque da função referencial, que era tratar um assunto e informar sobre algo. O enfoque da função emotiva, o nome já diz, emotiva vem do que, gente? De emoção. Eu quero não informar. O que eu quero? Eu quero trazer algo para exteriorizar emoções, sentimentos. Aquilo que está no meu mundo interior. É para isso que eu quero escrever. Puxa, mas se eu vou escrever sobre o meu mundo interior, a minha linguagem vai ser como, gente? Ela vai ser, além de emotiva, ela vai ser basicamente uma linguagem primeira pessoa, vai ser uma linguagem pessoal, vai ser uma linguagem subjetiva. Porque o que interessa é o eu, quem fala é o interlocutor. Quer dizer, então, interessam seus desejos, seus sonhos, seus sentimentos. Então, é interiorizar aquilo que é dele, que é próprio dele, que é sentimental. Então, o que nessa construção de linguagem emotiva, o que a gente vai evitar? A objetividade. E nem sempre, e em alguns casos, vou botar às vezes, a denotação. Porque eu quero fazer algo assim mais emotivo, mais simbólico, mais conotativo. Onde que eu vou encontrar isso, gente? A linguagem emotiva, onde que eu encontro basicamente? Poemas. Autobiografias. E biografias. Todos os textos que se referem a si mesmo são exemplos, então, de textos em que a função emotiva predomina. Então, acompanhando na tela, vamos marcar as expressões-chave. Então,
Na função emotiva, então, o redator ele vai falar sobre alguma coisa, claro, mas principalmente ele vai exteriorizar emoções, apresentar sua atitude em relação ao objeto, aquilo que ele sente, aquilo que ele gostaria de ver, é tudo que está calcado no seu gosto pessoal, nos seus objetivos pessoais, que podem ser bons, ruins, feios, enfim, são sentimentos que ele tem em relação a um determinado assunto. Então, o enfoque não é no assunto, e sim nas afirmações do eu. Por isso, então, que os textos em que há predomínio da função emotiva, eles são escritos em primeira pessoa. O que é primeira pessoa, pessoal? Os pronomes eu, nós, e os seus pronomes correspondentes, minha, nossa, meus e nossos. Bom, gente, mas nem sempre, continuando o nosso esquema resumitivo aqui, eu quero escrever para centrar-se naquilo que eu penso sobre mim mesma. Eu posso ter outra meta. E a minha meta, então, não é me centrar no assunto, não é nas minhas emoções, não é na emoção do eu, é no destinatário. Por quê, gente? Porque eu quero influenciá-lo. Eu quero fazer com que ele compartilhe as mesmas ideias, os mesmos anseios, os mesmos desejos, inclusive aqueles de compra, que eu. Então, por isso que o nome já diz, função apelativa ou conativa. O foco, então, o enfoque está no destinatário. E claro, né, eu vou encontrar isso basicamente na propaganda, na publicidade, em vários segmentos de texto de manual de instrução que dizem, né, nos instruem o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Nas receitas, como as receitas culinárias. Por quê, gente? Porque aqui a linguagem ela vai ser uma linguagem com verbos no imperativo. Faça, compre, ligue, assina, tenha o seu desconto agora. Então, marcas dos verbos no imperativo. Sempre. A linguagem ela vai ser carregada de adjetivos e advérbios, justamente para nos fazer mais facilmente convencer e compartilhar daquela ideia. Então, vai ser uma linguagem muito centrada no destinatário, nessa atenção. E, é claro, gente, ela vai sempre fazer a interação, vamos botar aqui, interação com o ouvinte, com o destinatário. Você que está sentado aí, e você, tu não falaste sobre isso, quer dizer, vai estar sempre chamando a atenção, apelando a atenção do ouvinte ou do leitor. E nesses casos aqui, gente, é claro que na função da linguagem conativa, ela vai, às vezes, fazer referência, assim, a uma linguagem mais centrada, mas ela vai evitar, então, um texto pouco atraente. Como assim, professora, um texto pouco atraente? Porque ela vai usar imagens, verbos no imperativo, tudo para mostrar que o centro das atenções não é o assunto, não é o produto, mas é o destinatário. Então, o interlocutor desse texto. Então, é claro que vai ser um texto bem mais atraente, aqueles textos que passam batidos, que a gente não vê, não vai ser o foco, né? Vai ser aquilo que a função conativa evita em suas construções. Vamos acompanhar na tela aqui, marcando as expressões-chave do que é a função. E vamos corrigir ali, gente, função conativa aqui, ó. Corrijam a função conativa e não função contativa, como eu escrevi ali, tá? Vamos corrigir aqui. Aqui, opa, deixa eu só trocar aqui. Só um pouquinho, vamos corrigir. Vamos conativa, tá bom? Conativa é a mesma coisa que apelativa. Justamente por quê, gente? Porque a gente apela a atenção do outro. Então, essa é a função. Vamos sublinhar aqui agora. Vamos de cor azul, né? Porque o mundo está azul hoje.
é a função que está centrada no destinatário, porque quer influenciar-lhe o comportamento, né? Por isso que as campanhas publicitárias, as propagandas são muito centradas na função apelativa, fazendo a gente comprar, fazendo a gente ter uma necessidade que a gente não tem, né? Estimulando os nossos desejos de compra do produto anunciado. Então, estabelece uma relação entre a mensagem e o receptor, mas sempre com o objetivo de fazer o receptor reagir ao nosso texto. Então, por isso, propaganda, publicidade, os manuais, as receitas, os anúncios, né, publicitários, em formato de cartaz, né, de videozinho, todos eles, então, representam muito bem o predomínio da função conativa da linguagem. Gente, mas nem sempre a gente quer convencer o outro, né? Às vezes a gente quer escrever um texto bonito para ser ouvido, nem sempre para ser entendido, mas isso é outra história. Então, nesses casos, gente, em que a ênfase é em escrever bonito, escrever poeticamente, escrever como um grande poeta, a gente tem o quê? Predomínio da função poética, sim, porque o nome função poética já nos lembra os poetas, e a gente sabe que quem é poeta é quem tem uma habilidade incomum de arranjar as palavras, configurando textos em prosa ou em verso. Então, vamos lá para a função poética. Vamos continuar o nosso esquema. A função poética, então, pessoal, qual é o foco? Basicamente, a língua, o nosso canal, né? Mas como? Com que objetivo? Com qual função, né? Explorar a língua, ou seja, fazer um uso distinto do uso cotidiano da língua, escrever e falar de modo diferente. É a escrita de poeta, né? Tanto é que a gente diz, eu não sou um poeta, quando vai escrever um poema, por exemplo, ou vai recitar versos para alguém que está de aniversário. Quer dizer, nem todo mundo tem essa habilidade de escrever assim, de forma diferente. Por isso que, quando a gente domina essa habilidade diferente de falar, de usar a língua, de escrever, a gente tem o predomínio da função poética. Então, o objetivo dela é sempre explorar a língua, utilizando-a de forma diferente que nós, réis mortais, utilizamos no nosso dia a dia. Então, gente, na função poética, a linguagem vai ser, claro, poética. O que quer dizer poética? Vai ser uma linguagem com figuras de linguagem. Vou botar linguagem assim, tá? LGG, linguagem. Figuras de linguagem, tá bom? A linguagem vai ser poética com figuras de linguagem. Ela vai ter musicalidade. Lembram das aulas de literatura? Musicalidade com rima, com ritmo, com uma metrificação que nos atrai os ouvidos, que tem uma sonoplastia interessante, tem uma musicalidade. Então, essa linguagem vai ser poética, vai ser uma linguagem conotativa, porque as palavras adquirem significados e usos muito especiais. Então, isso é a marca então, de um uso especial da língua, função poética. Onde a gente encontra a função poética, gente? Claro, né, nos textos literários, especialmente, eu vou colocar aqui 2 sonetos, nas poesias. Eu vou dizer que os hinos, em vários mini-contos a gente encontra, mas é claro que a linguagem poética, às vezes, ela também aparece em outros textos, como quase todas as boas canções que são acompanhadas de boas letras. E então, a gente tem o predomínio da função poética. Gente, o que a função poética evita? Bom, ela vai evitar algo assim de linguagem cotidiana, né? Porque, vou colocar aqui, ela vai evitar linguagem comum e cotidiana. Porque se a ênfase dela é basicamente pensar em usar a língua de forma diferente, diversificada, atrativa, é claro que o contrário ela não vai fazer, ela vai evitar uma linguagem comum, tá? Então, vamos aqui na tela acompanhando o que é que vai marcar, então,
essa função poética da linguagem. Diz o seguinte, então, na tela. Que a função de linguagem é aquela que consiste na atualização das potencialidades estruturais da língua. Ou seja, ela está marcando um uso distinto do uso habitual da nossa língua. E vai estabelecer uma relação da mensagem consigo mesma. Então, muito mais, gente, do que ela querer dizer algo, ela vai querer dizer de forma diferente. Então, essa forma é o que interessa. Ou seja, é uma relação da mensagem consigo mesma. É muito mais importante do que dizer algo, é a forma como se diz. Ou seja, os recursos estéticos, essa linguagem poética que vai marcar, então, o domínio da função poética de linguagem. As características do signo, som e visualização são valorizadas, justamente essa questão estética, né? O sentido que daí advém não é previsto em uma mensagem convencional usada nas relações diárias, justamente porque na linguagem poética a linguagem é distinta da linguagem do dia a dia. Bom, gente, mas nem sempre a gente quer construir um texto lindo, maravilhoso, cheio de musicalidade e de rimas. Às vezes a gente quer escrever por escrever. E aí, quando nós chegamos a esse objetivo, a gente tem a função fática. Acho que o exemplo vai ficar bem mais claro para a gente entender esse nome. Toco o telefone, plim, 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 e a gente atende, tira o telefone do gancho e diz, alô, tudo bem? Então, essas expressões, alô, tudo bem, elas servem para a gente iniciar, elas são introduções de uma comunicação, é simplesmente para manter o contato. Eu não quero saber se a pessoa, de fato, está bem, quando eu digo assim, e aí, tudo bem? Ou, e aí, beleza? Passo na rua e encontro conhecido. E aí, tudo certo? Eu não quero saber se está tudo certo, se ele está bem, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é só estabelecer um contato. Então, essas expressões que a gente usa para iniciar uma conversa, um diálogo, estabelecer contato, marcam o uso da função fática da linguagem. Então, aqui o objetivo é o quê? Manter contato. Esse é o enfoque. Então, é centrado somente na comunicação inicial, ou seja, manter o foco. A linguagem vai ser objetiva, vão ser frases curtas e, basicamente, a linguagem vai ser verbal ou não verbal. Por exemplo, quando a gente acena para alguém, quando a gente dá um sorriso, eu estou estabelecendo uma comunicação. Eu aceno e dou um sorriso, eu estou mantendo um contato, né, dizendo para aquela pessoa que estou alegre em vê-la. Simplesmente manter contato. Então, por exemplo, nas ligações telefônicas, ou nos atendimentos via chat, ou nos atendimentos online, a gente usa aquelas expressões iniciais, então, que vão marcar o uso da função fática. O que ela evita? Gente, se o foco é só manter um contato, esse contato inicial, ela vai evitar o quê, gente? A referenciação. Ela vai evitar um prolongamento de conversa, porque isso não é um enfoque, né? Justamente é só para uma aproximação. Então, eu não quero ficar discutindo e nem vou fazer textos longos. São essas partículas, oi, tudo bem, olá, e aí, beleza? São essas frasezinhas muito curtas, usadas justamente só para se estabelecer o contato com alguém. Então, isso é o que vai marcar o rol, né, a caracterização das funções da função fática, na verdade. Acompanhando na tela, então, vamos ver, marcar as expressões-chave da função fática. Olhem só, acompanhem comigo. O objetivo da função fática é estabelecer comunicação. Marquem isso. Controlar sua eficácia, prender a atenção do receptor ou cortar a comunicação. Sabe aquele contexto, estou conversando com alguém ao telefone. E aí, eu não quero mais conversar. Beijos, abraços. Depois mais a gente conversa. Essas expressões assim, elas encerram, elas cortam. Quer dizer, eu já não quero mais manter aquele contato, eu preciso terminar. Então, são marcas linguísticas do uso da função fática, né? Cortar, finalizar a comunicação. Então,
o foco é sempre o contato com um interlocutor, aproximando um receptor do seu emissor e vice-versa. E a última função, gente, dessas 6, é aquela função que está centrada, então, no código. Como assim centrada no código? Função metalinguística. Código. Como assim? Eu tenho um código que é a minha língua portuguesa e que eu tenho inúmeros vocábulos. Eu tenho um léxico enorme. Então, quando eu quero explicar o código, eu quero explicar o termo, 2 palavras, 3 palavras, enfim, as palavras, o significado delas num dado contexto, eu quero conceituar, eu quero apresentar a concepção, o conceito, eu quero descrever, eu estou fazendo o quê, gente? Usando a função metalinguística, que é basicamente o que a gente encontra onde, gente? Nos dicionários, nos livros teóricos. Por exemplo, os livros de biologia que apresentam diversos conceitos de um assunto específico, reprodução humana, só para exemplificar. Eles, basicamente, vão explicar aqueles conceitos. Então, são exemplos de como a função metalinguística aparece de forma latente. Como é que é a linguagem, gente? Essencialmente, objetiva e denotativa. Por que objetiva? Porque para eu explicar um conceito, eu tenho que explicá-lo com clareza. Para eu explicar o significado de uma palavra, eu tenho que explicá-lo com precisão. Então, isso requer o uso de uma linguagem mais objetiva e que os termos sejam explicados no seu sentido denotativo. Eu não estou falando em literatura, como na linguagem poética. Eu estou falando de algo que é preciso, que é claro, que é certo. Então, a linguagem é denotativa. Então, aquela que nós encontramos nos dicionários, nos livros teóricos. E o que vai evitar? O uso de conotação e de subjetividade. Então, não é um poema que a gente vai escrever para explicar, por exemplo, o que é meiose. Não, eu vou escrever um texto teórico. Então, acompanhando na tela a função metalinguística. É a função centrada no código, ou seja, na própria linguagem. Vou explicar um determinado termo, um determinado verbete. Isso é o quê? Função metalinguística. O objetivo, então, é definir o sentido dos signos, ou seja, explicar os significados que dificultam a compreensão do receptor. Serve para dar explicações ou precisar o código, o termo, né, um signo usado pelo emissor. Isso, então, é o que caracteriza a função metalinguística. Como o próprio nome diz, gente, meta é alto, né, a explicação dela própria. Então, é explicar a própria linguagem, os termos do nosso código, que no nosso caso, a língua portuguesa. Vamos ver aqui, gente, um exemplo de 2018. Aqui temos a imagem, né, acompanhe na tela, do cantor, né, o artista brasileiro Chico César. E aí nós temos um fragmento de uma canção, Mama África, que é dele, uma canção de 1995. Vamos ler, né? Não vamos nos arriscar a cantar aqui, porque não vai dar bom resultado, não. Então, vamos lá aos versos dessa canção, que foi uma canção top, né, dos anos 90. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Quando Mama sai de casa, seus filhos se oloduzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho, dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo da viva de Mama. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe
a minha mãe. Agora vamos ao enunciado da questão. Ainda em relação aos versos finais, gente, observem que são os versos finais que são reproduzidos aqui no enunciado, tá? Deve ser legal, ser negão no Senegal. Destaca-se a forma inovadora e imprevista utilizada pelo compositor paraibano para elaborar e transmitir, ó, a mensagem. Forma, quando a gente trabalha a forma, o jeito de escrever, isso vai lembrar qual função? Chico César faz o uso talentoso de combinações sonoras e rítmicas que resultam num jogo envolvente de imagens e ideias. Ou, de novo, trazendo no enunciado a questão, a pista da resposta. Ou seja, a forma como essa linguagem é construída. E agora sim, a questão final. Por essa razão, considerando os versos finais, ser legal, ser negão no Senegal, é correto afirmar que a função de linguagem que predomina nesses versos é a função. Espero que todo mundo tenha pensado, sim, na função poética, justamente em função dessas pistas e do verso final, que tem o quê, gente? Olha a rima de legal com Senegal, a associação de ideias através de um formato diferente, de uma linguagem poética. E aí alguém poderia pensar, e uma outra possibilidade, está falando de assunto, sim, mas a ênfase é em abordar uma forma diferente de escrever. O enunciado da questão já assinala isso. Está tentando convencer alguém de alguma coisa? Não. Está explicando o significado de um termo? Não. Está falando, centrando-se no eu? Não. Portanto, só sobra realmente a alternativa correta, que é da letra D, função poética. Agora vamos para o Enem de 2012. Nós temos um fragmento da revista Veja, cujo título é Desabafo. E começa assim. Acompanhe na tela. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Estou nervoso, estou zangado. Marcas de primeira pessoa, que a gente acompanha aqui, né? Estou nervoso, estou zangado. Desculpem-me, outras marcas de primeira pessoa. E ele vai fazendo referência sobre o seu mundo de dificuldades para escrever uma cronicazinha. Então, isso já são marcas linguísticas que já vão nos apontar a resposta da questão que vem na sequência. Vamos conhecê-la, então. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções de linguagem. Lembre que nós falamos aqui que sempre há uma que domina, mas não quer dizer que, havendo uma, outras não possam coexistir no mesmo texto. Com predomínio, né, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é a emotiva. Ele já está dando a resposta, mas quer que a gente justifique corretamente. Por que nós temos a função emotiva predominante? Porque o discurso do enunciador tem como foco o próprio código, a língua portuguesa. Código é língua. Porque a atitude do enunciador se sobrepõe, está mais latente do que aquilo que ele diz. Porque o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Quer dizer, seria uma função conativa aqui, né? Não é também. O referente, o assunto, é o elemento que se sobressai, ou o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Gente, só pode ser essa resposta aqui, porque aquelas marcas de primeira pessoa que nós destacamos, olhem aqui, eu estou, desculpe-me, né? Eu estou nervoso, eu estou zangado, ele está justamente passando as emoções, os sentimentos, o mundo dele sobre aquilo que ele fala. Por isso, então, que é a atitude do enunciador, ou seja, está centrada em quem, gente? Olhem aqui, vamos lembrar o nosso esquema no eu, né? Na emoção, em exteriorizar o que ele sente sobre o assunto sobre o qual ele fala. Por isso, então,
o predomínio da função emotiva que se justifica pela atitude do enunciador. Agora, mais uma questão aqui. Nós temos uma tira, né, do Calvin e do Haroldo para responder à questão. Vamos ler aqui. Olha o que o menino diz. Lembra de quando eu nasci? Não conseguia nem me virar na cama sozinho. Meus olhos não sabem focalizar. Eu não conseguia fazer nada. Imagine o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe os movimentos conscientes e coordenados. Deixa eu achar aqui. Esse desânimo é o resultado de 6 anos de obstinada labuta, de obstinado trabalho. Uma vida inteira de esforços para chegar a tal resultado. E aí ele mostra o resultado, né, do desenho dele, de um dinossauro. Ainda assim, não vou te pagar seus dólares por ele, diz o pai. Ele vai valorizar, é um investimento, diz a criança. E aí vem o enunciado, começando que as funções de linguagem podem ser encontradas em vários tipos de texto, inclusive nas histórias em quadrinho. Claro, né? Porque qualquer texto tem uma intenção, se a intenção é igual à função de linguagem, então todo texto tem sim função de linguagem. Para convencer o pai a comprar seu desenho, Calvin empregou uma função de linguagem específica. Qual que ele usou? Aquela função para tentar convencer alguém. Usou vários argumentos para dizer para o pai que o desenho dele, do dinossauro, merecia ser pago. Qual é, gente? Yes! Aqui o pessoal está dizendo que a função conativa, sim, está trazendo várias informações que tentam convencer, apelam para que seu interlocutor, no caso o adulto, o pai, compre o desenho dele, né? Dê um dinheirinho pelo desenhozinho lá do dinossauro. Muito bem, então, função de linguagem conativa. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, não entendeu bem o esquema que a gente montou sobre as funções de linguagem, pode fazer o replay e mandar suas questões, suas dúvidas através do nosso chat ou no canal Tira Dúvidas do portal. Nós vamos responder. Quem quiser mandar sua pergunta agora, ainda na transmissão ao vivo, podemos ter a chance de ter a sua questão respondida aqui, ao vivo, para todo o Brasil. Gente, já que nós estamos falando de linguagem, vamos entrar numa seara muito, muito interessante, que são os recursos expressivos de linguagem. Gente, vamos começar por um ponto bem básico. O que são recursos expressivos de linguagem? Uma frase bem simples. São aqueles artifícios que nós exploramos para tornar a nossa linguagem mais atraente e que ela produza certos efeitos e significados. Quer dizer que ela tenha algo a mais, algo que a gente não usa assim tão correntemente, a gente não usa no nosso dia a dia, mas que, se soubermos utilizar, certamente nosso texto vai ficar muito mais rico, muito mais interessante, muito mais expressivo, né? Ele ganha em significados, ele ganha em forma. Nós selecionamos aqui alguns recursos expressivos, né? Não são todos, né? Nós vimos aqui também as figuras de linguagem, né? Lá na aula de número 2 de literatura, que são também recursos expressivos de linguagem. E hoje a gente vai ver outros recursos que não são necessariamente figuras de linguagem. E vamos ver como eles são cristalizados nos textos, como é que eles se concretizam e os efeitos. Nós selecionamos basicamente 4 deles, 4 recursos. A ironia, o humor, a sátira e a intertextualidade. E eu pergunto para vocês, todos os textos, obrigatoriamente, devem explorar esses recursos expressivos? Não. Eles não precisam explorar, mas explorando esses recursos expressivos, certamente o texto ganha em sentido, ganha em formato e ganha um significado bem especial que vale a pena a gente entender e vale a pena, sim, a gente analisar e, claro, depois utilizar nos nossos próprios textos. Então, vamos lá a conhecer. Vamos começar pela ironia. Vou começar por um exemplo. Nossa, como você está bonita hoje. E não quero dizer que aquela pessoa está bonita hoje. Nossa, como você está magra, hein? E pelo meu tom de fala, pela minha entonação, quero dizer que ela está gorda. Que ela não está magra, coisíssima nenhuma. Então, quando
profiro uma sentença, uma frase, emito uma ideia, mas eu quero dizer justamente o contrário, o que eu estou usando, gente? O recurso da ironia. A ironia a gente vai captar sempre, gente, sempre ela vai estar dependendo do contexto, quer dizer, do contexto de uso do discurso irônico. Isso vem através de algumas marcas, e entre elas são dos gestos e da entonação, como é que eu uso, né, aquela expressão irônica. Então, acompanhe agora na tela. Que a ironia é uma figura de linguagem, tá? Então, nós já vimos nas aulas de literatura, que é quando a gente usa uma palavra de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual. Diferente do habitual por significar o oposto. Eu digo uma coisa, mas eu quero dizer, na verdade, outra bem diferente, até contrária. Então, isso é o uso da ironia. Em alguns contextos, essa ironia ela vai produzir, sim, um humor sutil. Sempre vai produzir um humor sutil? Não, né? Mas ela vai ser sempre marcada, então, por um avesso do sentido, né? Então, se eu digo que ela está, nossa, como você está magra, dependendo da entonação, quer dizer, nossa, como você está gordinha, né? Como você está fora de forma. É uma figura por meio do qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. E por isso que a ironia é muito dependente do contexto, né? Dependendo do uso e daquilo que se vai entender, né? Captar daquela situação comunicativa. Uso de palavra ou frase em sentido diverso ou oposto ao que se deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Então, é muito comum que as palavras para as quais a gente quer dar um significado especial diferente, a gente coloque, então, entre aspas, justamente para a gente definir que ali há um sentido irônico, diferente ou até mesmo oposto daquilo que se quer dizer. Isso é muito comum em textos argumentativos, quando se critica alguma coisa, se critica alguma regra, que se usem expressões entre aspas, justamente para demarcar esse significado especial dado a uma determinada palavra num específico contexto. Exemplos, então, de ironia, que nós retiramos algumas frases. Está num contexto, sempre temos que contextualizar. Estamos num contexto de trabalho, por exemplo, num escritório, e há uma demanda de preenchimento de documentos. E alguém, um funcionário, um gerente, está revisando e pergunta: quem foi o inteligente que preencheu o formulário com erros? Qual é a palavra que está sendo usada com significado especial, diferente daquilo que, com certeza, quem falou isso aqui quis dizer? Quem sabe? Qual a palavrinha? Quem foi o inteligente que preencheu o formulário com erros? Isso, quem foi o inteligente? Querendo dizer, na verdade, que não é o inteligente, né? Quem foi o pateta, quem foi o desatento, né? Mas justamente não é o inteligente. Aqui está o significado avesso, né? Aqui num contexto de mãe comentando sobre o comportamento de filho, um filho que é bem, vamos dizer assim, ativo, né? Um que tem hiperatividade, que às vezes até não tem limite de comportamento, faz o que quer, bem arteiro, vamos dizer assim. E aí a mãe diz: meu filho é um santinho, apenas teve 3 suspensões desde o início das aulas. Qual palavra que nesse contexto tem um significado avesso ao significado habitual? E, portanto, é um exemplo de ironia. Porque santinho não tem nada a ver com santo, com de comportamento exemplar, né? Algo a ser venerado. Não, é o contrário, né? Então, aqui é um exemplo de ironia. Agora, no terceiro exemplo, se observa, né, o falante observa que um objeto foi quebrado. Então, está em desuso, tem que pôr fora. E diz assim: foi você que quebrou já? Que belo serviço. Qual é a expressão irônica nesse exemplo, exemplo 3? Está na primeira ou está na segunda frase? Quem sabe? Isso, muito bem. O pessoal aqui está respondendo que na segunda. E qual é a expressão?
Porque não é um belo, exemplar, um maravilhoso serviço, só quer dizer o contrário, né? Então, é um péssimo serviço, que raiva que você fez isso, não era para você ter feito isso, não era para você ter quebrado. Não foi um belo serviço. Então, aqui é o exemplo, né, do uso de ironia, que é quando, então, a gente faz uma significação contrária, oposta do significado original do termo. Outro contexto aqui. Ela foi tão simpática que eu só queria ir embora bem rápido. Chega num lugar, você é recebido, e essa recepção é tão simpática que me dá vontade de ir embora. Bem rapidinho. Qual é a expressão irônica? Quis dizer, na verdade, que essa minha vontade de ir logo, logo embora, assim que eu cheguei, recém-chegado, já quis ir embora, é porque ela não era nada simpática, ela era antipática, ela foi deselegante, enfim, algo de contrário, né, de contraposição à simpatia. Então, aqui é uma ironia, ela foi tão simpática que eu quis ir embora logo. No último exemplo, vamos ter que refazer todo o trabalho a semana passada. Erramos. O grupo cometeu algum equívoco, por exemplo, não colocou os exemplos necessários, não explicou corretamente, e a professora avaliou inicialmente e disse, não dá. Se vocês quiserem ganhar nota, vocês têm que refazer. E aí, temos que refazer todo o trabalho da semana passada. Ela está feliz? Não, né? Não está feliz. Então, isso aqui, temos que refazer, que raiva, temos que fazer outra vez, né? Não é uma comemoração. Então, a gente tem aqui, no uma expressão irônica, porque é avessa, contraposta ao sentido original. Então, lembrando que a ironia é quando a gente usa uma frase, ou até mesmo uma expressão só isolada, ou duas palavras juntas, formando um termo, em que a gente coloca um significado oposto àquilo que se diz, ou um significado diferente, tá? Um significado especial. Isso é o que vai marcar, então, a ironia. Nós temos, basicamente, gente, 3 tipos de ironia. Agora, prestem atenção aqui no asteísmo, sarcasmo e antífrase. Sabe aquele discurso que você rasga de elogios? Que você elogia, mas, na verdade, você não está elogiando. Tá? Isso é o que a gente chama de asteísmo. Então, quando é uma ironia que louva, né? Que coloca um monte de elogios, de coisas positivas para alguém, mas, na verdade, você não está elogiando coisa nenhuma. O contrário, quando você zomba, né, é sarcasmo. Então, o sarcasmo também é um tipo de ironia. Por exemplo, quando faz sabe aquelas brincadeirinhas de mau gosto, umas brincadeirinhas bobas? Muitas delas são zombarias que são sarcasmos, né? Então, tu queres dizer algo diferente daquilo que tu estás dizendo. Antífrase, quando engrandece ideias funestas, erradas, fora de propósito, e quando se faz uso carinhoso de termos ofensivos, né? Basicamente, quando a gente exagera o significado de uma ideia boba, de algo ruim, né? Algo que não é bacana. Por exemplo, a gente viu essa semana muito disso, né? Em relação à morte da vereadora Caroca, Marielle, né? Exemplo disso aqui, né? E fora de propósito, quando a gente dá aquelas bolas fora, né? Significados nada a ver dentro de um contexto, com significações opostas, a gente também chama de antífrase, que é um tipo de ironia. Bom, se a ironia é justamente a gente propor significados diferentes e opostos, né, fundamentados em algumas frases, algumas palavras ou expressões, o humor, gente, é bem diferente disso. O humor, ele basicamente quer fazer o quê? Suscitar o riso, né? Então, ele é algo bem mais leve, vamos dizer assim. Riso, comicidade e descontração, né? Pode fazer crítica? Pode. Pode fazer só uma brincadeira? Pode. Mas sempre vai ter essa leveza, né? Essa descontração. Então, é típico de piadas e tirinhas, né? Tiras, porque elas vêm com uma linguagem mais leve, uma linguagem mais
espontânea, né? Mas essa espontaneidade não significa que seja só para falar de coisas simples, de coisas do cotidiano, né? Eu posso usar humor, sim, para fazer críticas a problemas sociais, políticos e éticos. Se nós formos observar vários programas de televisão, como, vamos citar 2 exemplos. Zorra Total usa bastante do humor. Tá no ar? Também, só para citar 2 exemplos da Globo, né? Que são fazer graça, né, de várias situações. No caso de alguns quadros do programa Zorra Total da Rede Globo, a gente tem uma abordagem bem significativa de problemas sociais e de problemas políticos. Então, é exemplo de como é que a gente pode entreter, a gente fazer o riso, trabalhar com uma coisa mais cômica, mais leve, mas sem esquecer isso aqui, gente. As críticas. Eu posso, sim, construir críticas usando humor, né? Fica mais divertido, fica mais leve, mas não deixa de ser contundente, não deixa de ser crítico. Pode ser construído tanto com a linguagem verbal, quer dizer, textos escritos apenas com as palavras, mas a gente também pode perceber o humor nos gestos, né? Nas imagens, né? Na linguagem não verbal ou com a associação das 2 linguagens. Então, vamos lembrar, então, se a ironia é significados especiais e opostos, o humor está relacionado a isso aqui, basicamente, né? Comicidade, riso e descontração, o que não significa que não possa haver críticas contundentes a determinados assuntos. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos as piadas, né? São bem divertidas, mas muitas delas trazem até alguns ensinamentos. Vamos ver aqui. Joãozinho botou uma placa na porta de casa dizendo: cuidado com o cão. Aí a mãe dele viu e disse: meu filho, por que você não está colocando essa placa se nosso cão é tão pequeno? Por que você está colocando, né? Aí Joãozinho respondeu: ora, mãe, por isso mesmo, para ninguém pisar nele. E aqui está o efeito de humor, porque nesse dado contexto, geralmente a gente usa uma placa como essa para sinalizar que há um cão que pode trazer perigo, um cão mais bravo, né, maior. E aqui é justamente algo descontraído, porque é a plaquinha, segundo a criança, segundo o Joãozinho, para ninguém pisar nele. De tão pequeno, né, ele também precisa ser anunciado como um animalzinho presente. Então, aqui é a ideia, né, do humor. Aqui a gente tem um humor também para tratar de questões políticas, né, de uma forma, então, mais leve. Por isso, a presença do humor nessa piada. Diz o seguinte: o candidato a governador sobe no palanque e diz: neste bolso nunca entrou o dinheiro do povo. Aí uma pessoa que assistia ao comício diz: calça nova, hein, pilantra? Olha só, aqui a gente tem, né, a questão de uma crítica com humor, justamente fazendo uma alusão e que muitos candidatos colocam no bolso dinheiro do povo. Um terceiro exemplo, agora para mostrar justamente que o humor pode ser construído com as linguagens verbal e não verbal. Olhem só. Diz a mãe: você sabe que não se comportou bem esse ano. O que vai pedir para o Papai Noel? E ele: indulgência. Porque, gente, em geral, uma criança representada pelo gatinho, né, ia pedir um presente para o Papai Noel. E ele faz referência à indulgência, né, que é o presente, entre aspas, concedido a quem está em prisão fechada para que fique com sua família e seus familiares nesse período de Natal. Então, aqui vem o humor, né? Na verdade, ele não diz, ele está pensando, né? Olhem aqui as bolinhas do balão e o balão todo, né, recortadinho. Então, ele está pensando que ele vai pedir indulgência, né? Um pedido bem inusitado, mas faz toda uma referência descontraída ao presente de Papai Noel de todo presidiário. Outro exemplo aqui, para a gente ver como o humor aparece, também em linguagem verbal e não verbal, representando um cartoon, né? Numa sala de aula, a professora pergunta para os alunos: me deem o nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. E aí a criança faz referência, né, ao Aedes
aegypti, né? O transmissor de várias doenças que assolam o Brasil, entre essas doenças, a dengue. Então, aqui fica engraçado, né? Tem o humor, dá uma descontraída, porque ele lembra, né, do nome, né, científico do mosquitinho da dengue, né? Aedes aegypti. Vamos ver agora, então, uma questão comentada. Como é que será que o humor ou a ironia aparecem aqui no Enem? Vamos ver aqui agora, então, quadrinhos da nossa querida Mafalda. Então, vamos lá. Na primeira cena, no primeiro quadro, né, nós temos a Mafalda e o pai, uma estante com vários livros, e o adulto, deve ser o pai, realmente, está lendo seleciona um dicionário, né? E a Mafalda pergunta, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso, porque ela está vendo aqui o número de páginas do dicionário, né? Aí vem a descrição logo abaixo, que Mafalda é garotinha de 6 anos que sempre lança perguntas desconcertantes para adultos. E aí pergunta-se, o efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda, ao estar consultando o dicionário, com inúmeras páginas, ele revelou desinteresse na leitura do dicionário, que ele tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa, que ele causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande, ou que ele queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro, como sua filha pensava. Ou então, demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito a sua filha. Esse humor na tirinha é em função de que o pai de Mafalda, sim, queria consultar o dicionário para tirar a dúvida, né, de um significado de um verbete, e não ler um livro que a menina pensava que ele estava falando. Então, a Mafalda confundiu um livro, gente, com um dicionário. Isso que dá o efeito de humor, né, de comicidade, de riso, nessa análise textual da tira. Agora sim, gente, vamos para outro recurso expressivo de linguagem chamado sátira. Sátira, gente. A sátira ela foi criada com um fim bem específico. Basicamente para criticar. Sim, para criticar. Mas criticar o quê, gente? Criticar instituições políticas, o governo, o Estado, né? Os agentes, né, políticos, hábitos e costumes. Então, aqueles textos construídos para apresentar críticas a instituições, hábitos e costumes, a gente chama de textos satíricos, né? Tanto é que, no nosso barroco brasileiro, por exemplo, a gente tem vários poemas do Gregório de Matos, que são poemas satíricos, que ele escreve justamente para criticar o governo, os governadores da Bahia do século XVII. Ela é conhecida também como técnica literária, então, lembre desse exemplo, ou artística, porque a gente pode ter a sátira também nas artes plásticas, então isso não é um fundamento de linguagem literária, para ridicularizar um determinado tema, né? Então, ela está sempre uma crítica mais pesada, por isso que a gente classifica não crítica e a gente diz sátira. Sátira, então, é sempre uma crítica mais pesada e, em alguns casos, ela ridiculariza mesmo, né? Ela põe no chão aquela figura. Como forma de intervenção política com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança, provocar uma reação, né? Inclusive do público, dos ouvintes, enfim, daquele contexto em que uma instituição, um hábito, um costume é criticado. Então, são aquelas críticas mordazes, a gente pode chamar de sátiras. São textos escritos de natureza picante, de crítica, e até alguns textos maledicentes, né? Então, vamos pensar que aqueles textos que vão ridicularizar são maledicentes, e aqueles que vão fazer uma crítica acirrada são essas sátiras picantes, sátiras críticas. Mas tudo isso, gente, é do universo, realmente, dos textos satíricos. Sempre pode ter ainda, nem sempre, tá? Às vezes pode ter a conotação de algo irônico, de zombaria, mas sempre com uma censura espirituosa, ou seja, com algo mais picante, sempre crítico, tá? Quer dizer que nos textos satíricos a gente pode ter um pouquinho de ironia, sim, a gente pode ter algo de zombaria, sim, mas sempre o que prevalece nos textos satíricos é essa crítica
saliente, dominante, forte, tá? Então, isso aqui vai chamar a atenção e vai nos permitir entender um texto como satírico é a sua crítica contundente, tá? Não esqueçam disso, então. As sátiras são sempre, então, textos com uma crítica bem marcada. Aqui, já foi, está repetindo, nós temos um exemplo. Nós temos aqui uma charge que diz o seguinte: e agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Gente, olhem só como é que a gente vai entender uma sátira aqui nessa charge. Gente, pelo conjunto todo da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque aqui a gente tem 3 figuras, né? O casal, numa cerimônia religiosa, encabeçada, orientada por uma entidade, né, religiosa, né? Lembra muito aqui os católicos, né, em função da roupa, né, da vestimenta dessa figura aqui, desse personagem. E aí ele diz: eu declaro-vos marido e mulher. E nessa mesma cerimônia, o que os noivos e agora casados têm em mãos? Em vez das alianças, em vez de estar com as alianças nas mãos, eles têm o quê? Cada um seu próprio celular. E em vez de eles estarem prestando atenção aqui na figura que os casa, eles estão de olho, cabecinha para baixo, vidrados no seu respectivo celular. Então, aqui, quando ele diz agora vocês podem atualizar seus status no Facebook, ele está, na verdade, o texto inteiro está fazendo uma crítica ao uso desmedido das redes sociais. Você não para nem sequer o seu tempo para coisas que são significativas e importantes, como aqui a celebração do casamento. Então, nesse caso aqui, a gente tem sim um exemplo de sátira, porque é uma crítica ferrenha, né, bem forte, bem explícita, ao modo como as pessoas se comportam, dando uma atenção muito intensa às redes sociais, inclusive em momentos muito impróprios, como o casamento. Gente, agora vamos para o nosso último recurso expressivo de linguagem. Acabamos de ver ironia, a sátira e o humor, e agora chegou a vez do que é mais complexo, claro, a intertextualidade. E por que eu falo intertextualidade com essa pausa? Para vocês fixarem, memorizarem que a intertextualidade está sempre relacionada a uma relação intertextos. Como assim, professora? Relação intertextos. Bem simples, pessoal. Relação de pelo menos 2 textos. 2 textos que se relacionam entre si. Por isso, intertextualidade. Como é que eles se relacionam, pessoal? Bom, aí vem os modos de intertextualidade, os tipos de diálogos intertextuais que a gente pode estabelecer. Mas vamos, antes das possibilidades de discurso intertextual, vamos entender bem o que é intertextualidade. Acompanhe comigo, então, na tela e vamos marcar essas expressões que são fundamentais. Gente, primeira expressão aqui do primeiro tópico que diz o seguinte: caracteriza-se pelo diálogo entre textos. Diálogo entre textos. Porque, gente, eu só posso ter intertextualidade à medida que um texto dialoga, referencia, conversa com outro. E se vai conversar com outro, é um texto que veio antes. Então, para eu trabalhar com essa ideia de intertextualidade, eu tenho que ver as produções que vêm antes e as que vêm depois. As que vêm depois vão dialogar com as que vieram antes. E aí tu me dizes, é óbvio? Sim, é óbvio, mas é o processo. Então, se é óbvio, eu também tenho que lembrar que, para eu entender a intertextualidade, eu tenho que entender que o texto do agora dialoga com o anterior. Eu tenho que conhecer os dois. Isso aí, os dois. E essa intertextualidade ela pode aparecer de diferentes usos, como uma citação, uma alusão, uma epígrafe, que são os modos de intertextualidade, que a gente vai ver 6 deles daqui a pouquinho. Ou seja, toda vez que eu tenho uma intertextualidade, quer dizer que eu produzi um texto, um discurso,
me baseando num outro. Num outro qual, pessoal? Um texto anterior, que já existia e que foi a base para o meu texto. É isso mesmo. Então, se eu vou construir um texto baseado na intertextualidade, significa que eu tenho um texto antes que serviu de base para eu dialogar com ele no meu texto. Segundo tópico. O que é intertextualidade, então? Em outras palavras, é a relação que se estabelece, entre dois textos. Mas que relação, gente? De influência na criação. Quer dizer o quê? Que o texto 1 influenciou a produção do texto 2. Que o texto 1 serviu de base para o texto 2. Que um texto, entre aspas, original, primeiro, um texto mais antigo, inspirou a produção de um outro texto. Terceiro tópico aqui, acompanhe na tela para a gente entender realmente muito bem o que é intertextualidade. Para que esses diálogos sejam perceptíveis, quer dizer, para que eu capte a intertextualidade entre textos, é preciso ter conhecimento de mundo e leituras. Claro, gente. Porque se eu não reconhecer no texto 2, do texto novo, o que ele incorpora, a influência que ele teve do texto 1, eu não vou identificar o diálogo intertextual. Mas como é que eu vou saber isso, professora? Lendo, é o conhecimento de mundo. São as observações, as percepções, as nossas memórias de leitura que vão nos ajudar a reconhecer intertextualidade. Para muitos, gente, a intertextualidade é identificada de cara. Para outros, ela nunca será percebida. Por quê, gente? Porque os conhecimentos de mundo e as leituras não são os mesmos para todo mundo. Então, essa diferenciação de conhecimentos vai ajudar na identificação das intertextualidades ou vai impedir que se descubram essas intertextualidades. Vamos lá na tela também, acompanhando, então, o que é intertextualidade. Está sempre relacionado ao processo de produção de textos a que se faz referência. Isso pode se fazer referência de forma explícita, por exemplo, quando a gente usa uma citação, ou de forma implícita, pelo formato do texto, né? Ou seja, eu posso, pelo assunto ou pela forma, identificar a intertextualidade entre textos. Forma e conteúdo, então. A intertextualidade, vamos concluir aqui o último tópico, então, ela é o diálogo, lembrando, então, né, entre textos por meio de linguagens. E eu posso construir essa intertextualidade, gente, através da musicalidade, das percepções auditivas. Tá, professora, o que a senhora quer dizer com isso? Que eu posso construir uma outra letra usando o mesmo arranjo musical de uma música super conhecida. Isso é diálogo intertextual? Sim, é diálogo intertextual usando a linguagem auditiva. Então, isso é um exemplo de intertextualidade? Sim. Por exemplo, tem uma obra artística que é super famosa. E lá nas aulas de artes do ensino médio, a gente vai fazer uma releitura dela, adaptando aquela imagem a um outro contexto local, por exemplo. O que eu estou fazendo? Uma intertextualidade visual. A intertextualidade não é uma marca exclusiva de textos literários, mas ela pode aparecer na pintura, na escultura, na dança, na música, no cinema, enfim, em várias outras formas de composição artística. Inclusive, gente, nos nossos textos diários, né? Propagandas publicitárias de determinados produtos usam muito a intertextualidade, programas televisivos, né? Especialmente os programas de humor, quando fazem paródias de alguns quadros bem famosos, como quadros de entrevistas, né? De Jô Soares, Pedro Bial, quando fazem releituras, né? Revisitam reality shows como Big Brother, fazem de um formato diferente. Tudo isso, gente, é exemplo de quê?
intertextualidade. Provérbios, quando a gente reescreve um provérbio, a gente muda, né, a ideia. É um exemplo de intertextualidade. As charges, né, utilizam bastante intertextualidade quando dialogam com textos diferentes. Tudo isso se encaixa, gente, nessa grande chave aqui, ó, que até vou sublinhar mais fortemente, que é o diálogo entre textos. Então, o diálogo entre textos a gente define como intertextualidade. Eu coloquei essa tela aqui, bem simples. Coloquei a expressão lá, intertextualidades de Mona Lisa, né? Que é um quadro, só para vocês não esquecerem do que é intertextualidade. Mona Lisa, então, é essa imagem que aparece aqui, uma obra de Leonardo da Vinci, clássica, valiosíssima, uma das mais caras obras de arte. E ela foi relida, inspirada, e vários outros artistas dialogaram com a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, dando novos significados, novas roupagens, mudando um pouco o formato, né? Eu vou comentar apenas duas delas, né? Essa aqui ficou bem famosa, né? Que é a propaganda do produto da marca Bombril, com seu ator-chave, porque por mais de 20 anos fez propagandas dos produtos dessa marca, aqui revestido da Mona Lisa de Da Vinci, né? Notem que o formato é muito semelhante, mas a mensagem é totalmente distinta, né? Então, aqui de uma propaganda, e aqui vou lembrar de outro. Olha a Mônica aqui, a nossa personagem das histórias infantis, os nossos gibis, se parecendo com a Mona Lisa. Notem pela simetria de posição de braços e mãos, né? Pelo uso aqui, né, do pescoço, né, nu, pelo cenário que lembra, né, muito, mas é um exemplo, então, de intertextualidade, esses diálogos entre textos de diferentes roupagens, diferentes formas. E, claro, né, aqui nós temos uma Mona Lisa bem atual, né, bem insatisfeita, né, e com uma tecnologia que, claro, não era a tecnologia do tempo. Então, a gente pode lembrar, gente, só a partir desses exemplos aqui, que a intertextualidade ela pode se valer de diferentes objetivos, tá? Manter o sentido próximo do original, distorcer o sentido em relação ao original, enfim, dependendo, então, desse objetivo, desse diálogo intertextual, a gente vai ter, então, os tipos de intertextualidade. Aqui, também, para mostrar mais um exemplo de intertextualidade nas artes plásticas, a gente tem essa tela famosíssima, né? Que já apareceu em questões do Enem, que é o grito, aqui, com uma nova leitura. E é claro, gente, que todo conhecimento de mundo das leituras que a gente tiver, se elas forem bem profícuas e abundantes, elas vão de cara nos permitir ler que essa tela aqui é uma releitura, faz um diálogo com essa aqui. Tá? Agora, se eu nunca na minha vida eu vi essa aqui, eu jamais vou pensar que essa aqui é um exemplo de intertextualidade. Por isso que nós falamos que o conhecimento de mundo e as leituras, eles são significativos, imprescindíveis para a gente captar as intertextualidades. Bom, mas vamos adiante, então. Vamos pensar que não é tão simples assim e que a intertextualidade, gente, ela é construída através de diferentes formas. E aí vem os tipos, sim, as categorias de intertextualidade. Nós destacamos só 7, tá? Só 7. 7 tipos de intertextualidade. Vamos começar pelo mais simples. Epígrafe. Epígrafe, o que é uma epígrafe, pessoal? Eu estou construindo a minha dissertação de mestrado, eu estou construindo o meu livro, eu estou construindo o meu primeiro conto, não, eu agora estou construindo o meu livro. E antes de começar tudo isso, eu coloco uma frasezinha do Renato Russo, porque eu adoro Renato Russo. E porque aquela frase do Renato Russo tem tudo a ver com o meu texto. O que se chama isso, gente? Epígrafe. Ou seja, aquele pedacinho que geralmente é uma frase de um autor, de um filósofo, é algo que inspira aquele produto final. Então, é aquele pedacinho no início que a gente usa, que tem o objetivo de abrir uma obra.
é a introdução, uma diretriz do discurso. Isso a gente chama de epígrafe. E quando eu estou orientando os meus alunos de mestrado e de graduação, eu sempre digo, querem usar epígrafe? Usem. Mas usem uma epígrafe que seja adequada ao trabalho de vocês. Epígrafe, pessoal, não é para colocar uma frase lá de paraquedas para enfeitar, para encher linguiça. Não. Epígrafe serve para abrir, introduzir a sua obra, introduzir o seu texto. Logo, tem que ter correlação, tem que ter assunto compatível, abordagem compatível. Então, não é para jogar lá uma epígrafe só para dizer que tem. Se é para jogar lá, melhor não jogar, não. Vai piorar o seu texto. Então, gente, antes de selecionar uma epígrafe, pense numa frase, num fragmento, pode ser até um poema inteiro, mas que ele emoldure, que de fato ele tenha a ver com a sua obra. Do contrário, é melhor não colocar uma epígrafe. Entendido o que é epígrafe? Epígrafe, então, é aquela frase em que a gente informa quem a escreveu e a gente coloca na abertura da nossa própria obra. Lembrem-se, gente, que em textos mais densos, como livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado e, às vezes, até artigos de opinião, a epígrafe é muito bem-vinda. Desde que tenha correlação. Não pode estar de paraquedas, tá? Outra possibilidade, né, de intertextualidade. Se a gente viu, gente, que a epígrafe está lá escancarada, né, porque é uma intertextualidade explícita, eu tenho outra, que é a alusão. O que é a alusão? Gente, é uma intertextualidade implícita. Implícita. Por que é implícita, gente? Porque ela não está indicada abertamente. Eu só vou reconhecer a alusão, que é esse tipo de intertextualidade, pelo meu conhecimento do mundo, pelas minhas leituras. Ela está embutida no texto, mas ela não está informada claramente. Quer dizer, ela não está destacada na página, ela não vem entre aspas. Quer dizer, eu só vou captar essa intertextualidade se eu tiver conhecimento de mundo, leituras, entender, sacar aquelas informações que estão ali. Por isso que a gente diz, gente, que a alusão é uma intertextualidade implícita, ela não está escancarada no texto. Então, olhem só, ela ocorre quando o escritor não indica abertamente o que está sendo incorporado ao texto novo. Qual parte, qual segmento de um texto antigo, de um texto anterior, está sendo explorado nesse texto novo. Por isso que é uma alusão. E se é uma alusão, eu tenho apenas uma insinuação, né? Eu tenho uma referenciação, né, por cima, assim, em que aí o leitor tem que captar. Por isso que a gente chama de alusão e não chama de epígrafe. Epígrafe está escancarada, está marcada, entre aspas, ou separadinha do texto, né? Uma fonte itálica, um tamanho diferente, né? Tem um joguinho formal ali de apresentação, diagramação diferente. Já marca ali a presença desses diálogos. Na alusão, não tem nada disso. Citação. Citação, gente, também é uma intertextualidade explícita. O que é a citação, gente? É quando eu incorporo ideias, conceitos de alguém no meu texto. E eu digo, conforme Coelho, 1994, página 14, meiose é tal coisa. Segundo explica o jurista Miguel Reale Júnior, jurisprudência é tal coisa. Quer dizer, quando eu anuncio que eu estou citando no meu texto informações que não são minhas, que eu extraí de uma outra fonte. Isso é intertextualidade explícita, sim, porque é uma referência, olhem lá na tela, a uma passagem do discurso de outra pessoa. Então, eu li um textinho, eu entendi um conceito, mas não é meu. Então, eu tenho que, se usar essa ideia, dizer de quem é no meu texto. Isso se chama citação. Gente, agora um parênteses. Adorei a explicação que eu li lá no livro, que eu vi lá no jornal, que eu vi na revista, e eu usei lá no meu trabalhinho da escola. Pode? Pode. Desde que faça a citação. Como assim, professora? Desde que diga
qual é o autor, de onde pegou, ano e página. Por quê, gente? Porque isso é mostrar que você dialogou com outros textos, que houve a intertextualidade. E se a gente não faz isso, não indica a fonte dessa citação, o que ocorre? Acertou quem pensou em plágio. Sim, plágio. Plágio toda vez que a gente se apropria de uma ideia de outro, sem dizer, sem informar que essa ideia é de outro. Isso pode? Não pode. Isso é plágio. E plágio, gente, é crime. Então, gente, quando a gente vai escrever nossos textos, toda vez que a gente aprende a usar citações, a gente tem que referenciar de quem é. Aliás, gente, vocês estão aprendendo lá na aula de redação todos os sábados de manhã que uma das formas de argumentar bem numa redação de vestibular e de Enem é fazer uso de citações. Mas com esse cuidado, sempre a citação, pelo fato de ela ser uma intertextualidade explícita, a gente tem que dizer de quem é a citação. Autor, tem que dizer de onde a gente extraiu, de quem é aquela ideia que nós estamos incorporando ao nosso texto. Então, é fundamental que na citação a gente informe a origem daquela informação reproduzida ali de forma explícita. Por isso que a gente acompanha, então, nessa informação, a identidade do criador. Se ela é direta, ela vai aparecer entre aspas, né, marcando a parte que a gente se apropriou. E se for indireta, a gente vai reproduzir, resumir com as nossas palavras, sempre indicando o autor, de quem a gente se baseou, de quem a gente tirou aquelas informações. Lembrando, então, que a citação direta é aquela entre aspas, né, que a gente copiou igualzinho, e a citação indireta é aquela que a gente reproduz as ideias do autor com as nossas próprias palavras. Nas duas, o que eu tenho que fazer? Indicar o autor. O autor, né, das ideias que a gente está se apropriando, claro, né? Vamos ver um exemplo aqui de citação. Lembrando aqui, nós temos um anúncio, né, de um carro, né, bem pomposo, né, uma caminhonetinha aqui da Chevrolet, especificamente a S10. Nós não vamos ler todo, só esse pedacinho aqui que nos interessa. E nesse anúncio desse carro da marca Chevrolet, a gente tem o seguinte excerto, entre aspas, do pó viestes e ao pó voltarás. Principalmente se fores concorrente da S10. Né? Vem ao pó e do pó voltarás. Né? Claro, gente, que aqui a gente tem um significado diferente do texto original. Né? O pó, né, de pó, isso aqui, ó, de terra mesmo. Né? Então, mudou um pouquinho o significado, porque é uma linguagem aqui que veio com o entorno conotativo. Mas essa parte aqui, que está entre aspas, é um fragmento bíblico, né? Que não tem nada a ver com esse pó aqui, né? Do tráfego de um carro, não tem nada a ver com isso. Mas é um exemplo de citação incorporada, então, ao anúncio publicitário. Né? Uma citação direta, porque veio, né, a frase extraída da Bíblia, entre aspas. Agora vamos, então, a outros últimos 4 exemplos de intertextualidade. Vamos começar por 2, que são extremamente conhecidos, que a gente começa a usá-los desde que a gente entra na escola. A paráfrase e a paródia. Paráfrase e paródia são 2 fundamentos super importantes. Tá? Os 2 sempre se referem a um texto original, né? Quando a gente o reproduz, né? Que a gente faz de novo esse texto. Mas faz de novo, reproduzindo as mesmas ideias, ou seja, de forma semelhante em termos de conteúdo, é quando a gente tem a paráfrase. Então, é quando a gente tem algo semelhante ao texto original. Mas outras vezes eu posso pegar aquele mesmo texto e mudar o objetivo dele, mudar o enfoque dele. E eu faço uma construção diferente. Ficou bom esse diferente aqui? Dá para entender que é diferente? Semelhante, diferente. Vou fazer de novo. Só um pouquinho. Semelhante, ou só um pouquinho. Estou me atrapalhando aqui, mas já vai. Espera aí.
aqui. Semelhante. Melhorou, né? Sim. Então, toda vez que nós vamos produzir um novo texto, nos baseando num texto anterior que já existe, que eu já o conheço, eu posso fazê-lo de duas formas. Esse diálogo intertextual. Pela paráfrase ou pela paródia. Paráfrase é quando eu reproduzo de forma semelhante. E paródia é quando eu reproduzo com um significado diferente. Então, aqui, gente, vamos marcar as expressões chave do que é a paráfrase. A paráfrase, então, ela ocorre quando o escritor reinventa, com instrumentos apropriados, com linguagem que ele dispuser, um pré-texto existente. Claro, ó, ele reinventa algo que já existe. Mas ele faz isso trazendo a mesma mensagem, uma mensagem similar à que tínhamos no texto original. Então, isso a gente chama de paráfrase. Então, eu vou repetir um fragmento, um texto inteiro, preservando o sentido original e reescrevendo esse texto original com palavras com formato diferente, usando a minha linguagem, por exemplo. Isso é o que a gente chama de paráfrase. Olha um exemplo aqui, ó, de paráfrase. Eu tenho um poema do Drummond, Cidadezinha Qualquer. Ele tem 3 estrofes que vão descrever um cenário já anunciado pelo próprio título, que é a Cidadezinha Qualquer. Então, esse é o texto original. O texto 1 diz o seguinte: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Nós não vamos fazer a interpretação desse poema aqui, tá? Mas esse poema deu origem, proporcionou um diálogo com outro texto que eu escrevi, reproduzindo de forma similar às ideias do poema do Carlos Drummond de Andrade. Por isso, uma paráfrase. Olhem só. Eu estou dizendo de outra forma aquilo que eu vi no poema de Drummond. Exemplo aqui, no poema Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade, os versos das 3 estrofes abordam a vida no interior. Na primeira estrofe, faz uma referência ao ambiente interiorano, lembrando o rural, com pomar de bananeiras e laranjeiras, além de mulheres frequentando o espaço. Na segunda estrofe, quer dizer, eu vou reproduzir as ideias do texto original, mas reproduzindo-as de forma diferente, com uma outra linguagem. Isso se chama paráfrase. Eu fiz o diálogo entre 2 textos, mantendo similitude, mantendo semelhanças de significado entre eles. Isso é paráfrase. Gente, na paródia eu tenho o inverso. É quando o autor se apodera de um discurso, quer dizer, eu me baseio num original para produzir outro, opondo-se, tendo significado diferente do texto original. Isso pode ser de forma discreta ou de forma explícita. Por quê, gente? Porque também na paródia, o meu conhecimento de mundo e as minhas leituras vão me fazer perceber, ou não, que existe uma paródia. Porque eu vou ter que identificar no texto novo qual é o texto original parodiado. Eu vou ter que lembrar de qual foi essa referência. Isso se chama, então, paródia. Vamos ver aqui no exemplo? Peguei o mais clássico, para vocês nunca esquecerem da paródia. Coloquei um fragmento aqui do famoso poema do romantismo nacionalista de Gonçalves Dias, que diz o seguinte, Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí o Jô Soares fez uma paródia. Por que uma paródia desse poema? Porque ele mudou o significado, né? Fez uma oposição ao texto original. Minha dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Então, o significado foi totalmente distinto, mantendo a forma. Né? Aqui só está a primeira estrofe. Então, a manutenção da forma é o que também me permite reconhecer o diálogo intertextual com o texto original da Canção do Exílio. Então, tudo isso a gente colabora pelo meu conhecimento de mundo, pelas minhas leituras, para identificar a presença da paródia. E agora vamos para os 2 últimos casos, as 2 últimas modalidades da aula de hoje de intertextualidade, que são pastiche e a tradução.
Pastiche, gente, talvez seja uma palavra nova, mas ela não é difícil não de compreender. É quando há união de diversos conteúdos e resultados é uma colcha de retalho. O que é isso, gente? Quando eu pego vários textos e junto todos eles num só e dá o que a gente chama de colcha de retalhos. É quando falta unidade, né? Eu falo de uma coisa, busco a citação de outra, misturo tudo e o resultado é uma colcha de retalhos. Isso aqui, gente, a gente vê basicamente em redações do Enem, quando o candidato ele não consegue desenvolver bem o tema. Ele fala de uma coisa, fala de outra, traz uma citação aqui, traz um dado ali, mas nada dialoga, nada combina, né? Ele traz informações do texto motivador da prova, ele cola uma citação lá, mas nada junto. Então, isso é que a gente chama de pastiche. E a tradução, gente, é bem simples, né? A tradução é, assim, um exemplo de intertextualidade, é quando a gente traduz um determinado texto de uma língua para outra. Vamos imaginar o seguinte caso, gente. Isso é muito comum na música, né? Músicas que fazem sucesso, né, nos Estados Unidos, na Europa, elas são traduzidas, né, vertidas aqui para o contexto brasileiro, né? Mantém-se aquela musicalidade e a letra é simplesmente traduzida do inglês, por exemplo, para o português. Isso a gente chama de tradução. Lembrem que a música Chiclete, do Michel Teló, que ele falou com orgulho, a primeira grande sucesso dele, do Beijo, né? Foi traduzida para 49 línguas. Né? Então, quando a gente tem uma canção traduzida, né, para várias outras línguas de diferentes países, a gente tem o exemplo de tradução. Né? Os Beatles, né, as canções deles são grande exemplo disso. Várias canções deles em língua inglesa foram traduzidas para inúmeras línguas no mundo inteiro. Então, isso é um exemplo de tradução, quando a gente passa um texto de uma língua para outra língua. Então, isso é um diálogo intertextual, porque são dois textos, né, dialogando. Só que aqui o diálogo é entre línguas e idiomas distintos. Então, isso é a tradução. Vamos recapitular, então, que os exemplos de intertextualidade. Lembrando, então, gente, olhem aqui o primeiro, epígrafe. Aquela frase de alguém que emoldura, que encabeça o meu livro, a minha dissertação, o meu artigo científico. Isso é epígrafe. A alusão, quando eu faço uma referência implícita a algum outro texto, alguma outra ideia do autor, sem anunciar, sem deixar isso evidente no meu texto. Isso se chama alusão. Citação é quando eu me aproprio de um fragmento de um texto de alguém e reproduzo diretamente, entre aspas, ou indiretamente, resumindo as ideias daquele autor. Isso se chama citação. E cuidado para não confundir citação com plágio, que é crime. Quarto tipo de intertextualidade, gente, paráfrase. É quando eu faço um texto novo a partir de um texto original, mantendo semelhança de conteúdo e forma. Isso se chama paráfrase, ou mantendo semelhança só de conteúdo e não de forma. Então, quando eu estou seguindo a mesma linha, eu tenho uma paráfrase. Quinto exemplo, quinta categoria de intertextualidade é a paródia. Paródia faz o contrário da paráfrase. É quando eu faço um texto novo a partir de um texto original, mas eu mudo, eu vou em direção distinta. Eu mudo o conteúdo. Isso é uma paródia. Pastiche é quando, sexto tipo de intertextualidade, quando eu junto várias informações de diferentes textos e faço uma colcha de retalhos. Lembrem as redações que não são bem elaboradas. Eu pego uma informação daqui, outra dali, de um texto cá, de outra colar, junto tudo e o resultado não é tão bom. Pastiche. E o último exemplo de intertextualidade que a gente viu hoje, então, tradução, que é basicamente, então, a versão de um texto em uma língua para um outro idioma. E se é para outro idioma, se mantém as mesmas ideias, só troca de idioma, só se troca de língua. Isso é tradução. Pessoal, essas questões estão em vestibulares, estão em várias provas, e eu sugiro que vocês estudem, porque a intertextualidade no Enem, ela aparece em todas as provas. E por isso nós temos um rol bem significativo de questões na sua apostila sobre intertextualidade. Então, leia a apostila, resolva os exercícios que estão na aula 13, que estão lá no finalzinho, nas questões extra,
E se tiver dúvidas, mande a sua pergunta para nós, através do Tira Dúvidas, o canal de acesso ao professor, ou ao vivo aqui pelo chat, que você pode ter a possibilidade de ter a sua pergunta respondida ao vivo em nossa aula. Pessoal, uma boa semana, ótimos estudos. Essa foi a nossa aula 3. Nos acompanhe, então, na sequência do curso. E na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, gente.